Boa tarde, vamos dar continuidade à leitura, né? Paramos na agorinha, lemos o livro de Atos 8. Como eu já tinha lido, agora a gente vai ler o 9, tá bom? Que é um novo diferente. Vamos ler lá Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Pegue a sua Bíblia. Se você ainda não se inscreveu no meu canal, não fique de fora. Se inscreva no nosso canal e leia juntamente comigo a palavra de Deus. Amém? Para que você se alimente todos os dias. É necessário, tá? Eu sei que é difícil, por isso o Senhor deve ter me tocado para ler juntamente com você, para que a gente consiga, né, fazer essa leitura, porque é complicado ler a Bíblia, né? Tudo acontece para que a gente não leia, para que a gente não conheça, para que a gente não veja o que está escrito, o que é certo, o que é errado, né? Por isso que tem alguém por trás que não quer que nós leiamos. Mas nós vamos ler em nome de Jesus toda a Bíblia. E ela vai estar relatada lá no meu canal, Ranildes Barros, no YouTube, certo? Então, você que está chegando aí, boa tarde. Vamos ler a Bíblia juntos. 9. Atos dos Apóstolos 9. Ele diz assim: enquanto isso, Saulo não parava de ameaçar de morte os seguidores do Senhor Jesus. Ele foi falar com o grande sacerdote e pediu cartas de apresentação para as sinagogas da cidade de Damasco. Com esses documentos, Saulo poderia prender e levar para Jerusalém os seguidores do caminho do Senhor que moravam ali, tanto os homens quanto as mulheres. Então Saulo, que depois se tornou Paulo, depois que se converteu, ele perseguia os cristãos e ele pedia cartas para que ele tivesse acesso para levar preso quem ele pegasse pelo caminho. Olha só como Deus muda, ele muda a mente, né? Eu me lembro muito bem que antes de eu aceitar Jesus, pra que isso? Não precisa. Então o Senhor mudou o pensamento de Paulo. E assim, olha um passarinho lindo ali. E assim mesmo Deus mudou os meus pensamentos também, né? Então, grande maioria dos cristãos de hoje, que já são, alguns foram perseguidores de pessoas que seguiram a Cristo. Então vamos ler. Então ele pedia cartas para ele prender homens e mulheres, quem ele quisesse. Estamos lendo Atos dos Apóstolos 9, versículo 3 agora. Mas na estrada de Damasco, quando Saulo já estava perto daquela cidade, de repente uma luz que vinha do céu brilhou em volta dele. Ele caiu no chão e ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que você me persegue? Quem é o Senhor? Perguntou ele. Saulo perguntou: quem é o Senhor? A voz que ele estava ouvindo. A voz respondeu: eu sou Jesus, aquele que você persegue. Mas levante-se, entre na cidade e ali dirão a você o que deve fazer. 7. Os homens que estavam viajando com Saulo ficaram parados, sem poder dizer nada. Eles ouviram a voz, mas não viram ninguém. Saulo se levantou do chão e abriu os olhos, mas não podia ver nada. Então eles o pegaram pela mão e o levaram para Damasco. 9. Ele ficou 3 dias sem poder ver, e durante esses dias não comeu nem bebeu nada. 10. Em Damasco morava um seguidor de Jesus chamado Ananias. Ele teve uma visão e nela apareceu o Senhor chamando Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. 11. E o Senhor lhe disse: apronte-se e vá até a casa de Judas, na rua direita, e procure um homem chamado Saulo.
da cidade de Tarso. Ele está orando e teve uma visão. Continuando a leitura de Atos 9, versículo 12. Nela apareceu um homem chamado Ananias, que entrou e pôs as mãos sobre ele, a fim de que ele pudesse ver de novo. Ananias respondeu: Senhor, muita gente tem me falado a respeito desse homem e de todas as maldades que ele faz em Jerusalém, com os que creem no Senhor. E agora ele veio aqui a Damasco com a autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que te adoram, Senhor. Mas o Senhor disse a Ananias: Vá, pois eu escolhi esse homem para trabalhar para mim, a fim de que ele anuncie o meu nome aos não-judeus, aos reis e aos povos de Israel. Eu mesmo vou mostrar a Saulo tudo o que ele terá de sofrer por minha causa. Que lindo, né? 17, daqui a pouco a gente comenta. 17. Então Ananias entrou na casa de Judas, pôs as mãos sobre Saulo e disse: Saulo, meu irmão, o Senhor que me mandou aqui é o mesmo Jesus que você viu na estrada de Damasco. Ele me mandou para que você veja de novo e fique cheio do Espírito Santo. Que lindo. 18. No mesmo instante, umas coisas parecidas com escamas caíram dos olhos de Saulo e ele pôde ver de novo. Ele se levantou e foi batizado. Depois ele comeu algumas coisas e ficou forte como antes. Olha que linda essa história para você, hein? Para a gente comentar. Paulo era um perseguidor de cristãos, matava, prendia, pedia autorização para fazer o que ele quisesse, de coisas cruéis com pessoas que pregavam o evangelho. Só que Deus o escolheu, Jesus o escolheu. E às vezes você que está aí, desse lado aí, condena alguém que Jesus escolheu. Quem é você? Então, Saulo pôde ter uma outra vida, uma outra visão, graças ao amor e à compaixão de Jesus Cristo por essa alma. E olha só o que ele falou aqui, que quando ele curou ele, caiu tipo umas escamas dos olhos dele. Na verdade, o pecado, ele nos cega. Ele cegou a mim há um bom tempo e ele cega você que está assistindo esse vídeo. E quando a gente aceita Jesus, é como se essa escama que empata a nossa visão cai e a gente consegue enxergar aquilo que realmente é errado, que muitas das vezes nós fazemos e não temos nem noção de que aquilo desagrada a Deus. Então a minha oração é que se você é um Saulo, que fala mal de crente, que odeia crente, que você tenha um encontro como Saulo teve em Damasco, e que você conheça e reconheça que Jesus Cristo é o Senhor e que você vire um Paulo, pregador da palavra. Só que Paulo pagou muito caro por tudo que ele fez, né? O Senhor salvou, a gente vai encontrar ele na glória, porém ele sofreu muitas coisas aqui na terra pelos atos feitos, né, contra os cristãos. E ele, de todos os apóstolos, o único que não teve uma morte assim drástica foi João. O resto tudo teve mortes assim horríveis, né? Então, o Senhor falou aqui para Ananias que Paulo ia sofrer na carne muitas coisas, mas que ele ia ser salvo, amém? Então, não condene ninguém, dê uma chance. Porque se o Senhor te colocou na frente de algum perverso, alguma pessoa que, de repente, desculpa, você acha que ela não merece uma chance, se Deus te colocou na frente dela é porque Deus quer essa alma. Então que você fale de Jesus assim como Ananias fez a vontade de Deus, indo lá para que Saulo voltasse a ver. Amém? Saulo em Damasco. Vamos continuar a história ainda de Saulo.
Saulo ficou alguns dias com os seguidores de Jesus em Damasco, 20, e começou imediatamente a anunciar Jesus nas sinagogas, dizendo: Jesus é o Filho de Deus. Todos os que ouviram Saulo ficaram admirados e perguntavam: não é esse o homem que em Jerusalém estava matando todos os seguidores de Jesus? Como é que pode, né? Será que você faz essa pergunta hoje? Mas aquela mulher não prestava, né? Agora a gente virou crente. Aquele homem assassino matou não sei quantos. Diz que agora é crente. Assim mesmo falaram de Paulo, mas Paulo foi uma bênção na mão do Senhor. E quando Deus quer, Ele faz. Independente da história negra que cada um de nós possa ter, o Senhor faz milagres. Ele muda a história. Tá cheio na internet de testemunhos lindos de pessoas. Uma é a Andressa Uchoa, né? Acho que é Uchoa. Sou louca para trazer ela aqui em Belém na igreja, porque aquela mulher foi transformada. E que pregação, que testemunho dela hoje. Então Paulo também era olhado com olhares atravessados, porque ele fazia horrores com o povo de Deus. Mas Deus o salvou, teve misericórdia e mudou a história dele. Mudou até o nome, né? Ele passou de Saulo para Paulo. Continuando. Não foi ele que veio até aqui para prender e levar essa gente ao chefe dos sacerdotes. 22. Mas as mensagens de Saulo se tornavam cada vez mais poderosas, e as provas que ele apresentava de que Jesus era o Messias eram tão fortes que os judeus não moravam em Damasco não sabiam o que dizer. Muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matá-lo. Olha, muitos dias depois, os judeus de Damasco se reuniram e resolveram matar Paulo. Mas Saulo ficou sabendo do plano deles. Eles vigiavam os portões da cidade dia e noite para o matar. Mas certa noite, os seguidores de Saulo o puseram dentro de um cesto e o desceram por uma abertura que havia na muralha da cidade. Estamos lendo o livro de Atos 9, agora versículo 26. Saulo foi para Jerusalém e tentou juntar-se aos seguidores de Jesus, porém todos tinham medo dele, porque não acreditavam que ele também era seguidor de Jesus. Olha o preconceito aí que muitos de nós passamos, né? Será que é verdade? Será que ele realmente foi mudado por Jesus? Saulo sofreu isso na carne. 27. Então Barnabé veio ajudá-lo e o apresentou aos apóstolos. E ele lhes contou como Saulo tinha visto o Senhor no caminho e como o Senhor havia falado com ele. Barnabé também contou como em Damasco Saulo, pelo poder do nome de Jesus, havia anunciado corajosamente o evangelho. 28. Depois disso, Saulo ficou com eles, andando por toda a parte em Jerusalém. E pelo poder do nome do Senhor, ele anunciava corajosamente o evangelho. 29. Ele também conversava e discutia com os judeus que tinham sido criados fora da terra de Israel, mas eles procuravam um jeito de matá-lo. 30. Quando os irmãos souberam disso, levaram Saulo até a cidade de Cesareia e depois o mandaram para a cidade de Tarso. 31. Em toda a região da Judeia, Galileia e Samaria, a igreja estava em paz. Ela ficava cada vez mais forte, crescia em número de pessoas com a ajuda do Espírito Santo e mostrava
grande respeito pelo Senhor Jesus. Estamos lendo o livro de Atos 9, tá? Fica no Novo Testamento. Estamos lendo o testemunho de quem? Nada mais, nada menos de que Saulo, que virou Paulo, né? Perseguidor, passou a ser de perseguidor, que ele perseguiu os cristãos, ele passou a ser perseguido. Continuando, 32. Pedro viajava por toda parte. Um dia foi visitar o povo de Deus que morava na cidade de Lida. Encontrou ali um homem chamado Enéas, que era paralítico e fazia 8 anos que não saía da cama. Ele era paralítico, 8 anos que ele não saía da cama. Pedro lhe disse: Enéas, Jesus Cristo já curou você. Levante-se e arrume a sua cama. Na mesma hora, gente, Enéas se levantou. Então, todos os moradores da cidade de Lida e da região de Saron viram isso e se converteram ao Senhor. 36. Na cidade de Jope, havia uma seguidora de Jesus chamada Tabita. Este nome em grego é Dorcas. Ela usava todo o seu tempo fazendo o bem e ajudando aos pobres. 37. Naqueles dias, Dorcas ficou doente e morreu. Levaram o corpo dela e depois o puseram num quarto no andar de cima. 38. Jope ficava perto de Lida. Quando os seguidores de Jesus em Jope souberam que Pedro estava em Lida, enviaram 2 homens para levar-lhes o seguinte recado: por favor, venha depressa até Jope. Então Pedro se aproximou e foi com eles. Quando chegou lá, eles o levaram para o quarto de cima. Todas as viúvas ficaram em volta dele, chorando e demonstrando os vestidos e as outras roupas que Dorcas havia feito quando ainda vivia. Então Pedro mandou que todos saíssem do quarto e em seguida se ajoelhou e orou. Depois virou-se para o corpo de Dorcas e disse: Tabita, levante-se. Ela abriu os olhos e quando viu Pedro, sentou-se. Pedro pegou-a pela mão e ajudou-a a ficar de pé. Em seguida, chamou toda a gente da igreja, inclusive as viúvas, e a entregou a eles viva. As notícias a respeito disso se espalharam por toda a cidade de Jope, e muitos creram no Senhor. E Pedro ficou lá muitos dias, na casa de um curtidor de couros chamado Simão. Então, olha só, você viu aí o quanto Pedro fez em nome de Jesus. E fez maravilhas, prodígios, né? Conseguiu curar em nome de Jesus, conseguiu dar vida, né, a Dorcas, uma mulher que servia a comunidade da qual ela fazia parte, ela fazia diferença. E eles clamaram, pediram ajuda de Pedro, né, para que ele ajudasse, orasse, para que o Senhor desse a vida de novo a Dorcas. E Jesus Cristo deu a vida. Deus deu a vida de novo a ela e ressuscitou. Quantas e quantas Dorcas existem nesse mundo aí? Você já ouviu a história de alguma Dorcas aí? E que morreu e que Jesus ressuscitou? Puxe na internet. Agora tudo tem na internet. Tem um monte de Dorcas espalhado nesse mundo. O nosso Deus é o mesmo Deus de ontem, desse tempo aqui de Atos, o Deus de hoje e o Deus de amanhã. Ele ainda ressuscita mortos. Ele ainda cura. Ele ainda faz prodígios ainda hoje, né? E ele ainda vai ressuscitar muito mais gente no dia final, no dia D, no dia que Jesus voltar.
todos aqueles que morreram com Jesus Cristo, que creram que Jesus Cristo é o Senhor e confessaram Jesus como Senhor e Salvador. Esses vão ressuscitar novamente para morar na Nova Jerusalém, tá bom? Então fique sabendo disso, se inscreva no nosso canal. Obrigado pela companhia no vídeo. Se puder, compartilhe, né, que muito mais pessoas possam ouvir, né, o testemunho do que os apóstolos fizeram, né, de como o evangelho, ele muda a história da gente, né? Você pôde hoje ouvir a história de Saulo, né, uma pessoa que matava os crentes, que perseguia e que passou a ser perseguido por reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde nesta quarta-feira. Vamos orar nesse momento, agradecer pela leitura maravilhosa da Bíblia. Que o Senhor te abençoe, viu? Oremos. Senhor Deus e Pai, obrigado por mais uma leitura. Obrigado por nos mostrar, Senhor, que Jesus Cristo é o Senhor, ontem, hoje e amanhã. Que Jesus Cristo, Senhor, ainda pode salvar e mudar nossas vidas, ainda hoje. Que Jesus Cristo, Senhor, pode fazer toda a diferença na vida de alguém. Eu peço, Senhor, essa oração, intercedendo, Senhor, por cada pessoa que está aí do outro lado, assistindo, vendo, e cada pessoa que está aí, Senhor, de repente com o coração triste, que o Teu Espírito Santo possa levar a paz e que ele possa reconhecer-te, assim como Saulo, que Jesus Cristo é o Senhor. Essa é a minha oração, em nome de Jesus Cristo. Amém. Um beijo, boa tarde. Olha esse sinalzinho aí, ó, assim, com essa aliança. A aliança tá aqui desse lado, ó. Quem ama, espera. Espere no Senhor, o seu amado ou a sua amada. Fique com Deus. Uma boa quarta-feira. Tchau.